Olá, meu nome é Michele Vieira, eu sou psicóloga e a gestora aqui do Espaço MV. E para quem não sabe, o Espaço MV ele tem inúmeros psicólogos, vários deles de terapia cognitiva comportamental e comportamental. E esse ano eu quero apresentar essa galera toda para vocês. Por isso, eu convidei hoje minha psicóloga infantil, trabalha com adolescentes, especialista em terapia cognitiva comportamental, Carolina Bressani. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre desenvolvimento infantil, orientação parental e esses desafios que os pais têm hoje em dia para educar seus filhos. Carol, obrigada por ter aceitado esse convite. Vamos conversar um pouquinho. Obrigada por esse espaço. Vai ser muito legal conversar e ter esse espaço para a gente conversar sobre temas tão importantes. Carol, vamos começar do básico. Primeiro me explica o que é a orientação parental e por que ela é tão importante. Então, a orientação parental ela é importante tanto no processo de psicoterapia com a criança ou ela pode ser feita também avulsa. Ela vem para os pais conseguirem compreender a fase que a criança está, o porquê do comportamento dela e terem as ferramentas necessárias para que elas possam lidar melhor com a criança em casa e criar um ambiente mais propício para que a criança possa aprender novas habilidades, né, relacionadas à queixa ali de comportamento dos pais. Na sua percepção, me diz uma coisa, hoje em dia, quais são os maiores desafios que os pais enfrentam na educação de seus filhos? Um dos principais desafios, né, sem dúvida, são as mídias digitais, como controlar o tempo das crianças, né, em telas, jogos, e sem gerar muitas brigas com a criança, conflitos. Então, acho que esse é um grande desafio dos dias de hoje. E também as relações, né, em escolas, como o bullying, né, essa preocupação de tanto o seu filho não fazer o bullying, quanto ele receber também, né, ser a vítima. Quando que os pais deveriam procurar uma orientação parental ou uma orientação profissional especializada? Os pais sempre devem procurar orientação profissional toda vez que eles sentirem alguma dificuldade, quando a criança estiver em outra fase, né, que eles não sabem como lidar, estão tendo muita briga em casa, não estão conseguindo ter um diálogo, uma comunicação, né, aberta com a criança, né, toda vez que tiver um bloqueio ali entre os pais e a criança, isso estiver gerando qualquer tipo de estresse. Me conta um pouco de que forma a relação dos pais com os filhos impacta no desenvolvimento emocional e comportamental das crianças. Bom, os pais são o primeiro modelo, né, das crianças na vida delas, então elas vão aprender ali e vão absorver muito dos comportamentos dos pais. Então é muito importante que seja um ambiente saudável, né, que os pais possam refletir sobre suas ações, porque ali as crianças vão aprender, né, formas de se relacionar, formas de resolver problemas, formas de se autorregular também. Então isso é muito importante para que eles tenham um ambiente ali saudável e funcional. E sobre essa culpa parental? Como que funciona, né, quando esses pais têm pouco tempo para lidar no dia a dia com seus filhos e todos eles reclamam que é uma eterna culpa não ter tempo para os filhos? O importante aqui não é só focar na quantidade de tempo disponível, né? Essa é uma realidade de muitas famílias hoje em dia, né? Terem pouco tempo, as crianças ficarem na escola, né, quase que o dia inteiro. Então, o pouco tempo que tiver com a criança, seja num trajeto, né, de algum lugar, seja numa refeição, é importante demonstrar sempre o interesse genuíno, né, pela criança, pelas suas emoções, por interesses que a criança possa vir a ter. E também os pais poderem também ter esse espaço para dividir, né, quais foram os seus desafios no dia, quais foram suas alegrias, para que isso abra o diálogo e isso aproxime a comunicação ali com a criança, e isso ter um espaço ali de um tempo de qualidade. Carolina, eu vou te trazer algumas perguntas agora que são da internet, viu? Muito frequentes na internet. Como impor limites sem ser autoritário? A questão dos limites são muito importantes, né, para as crianças, então elas realmente precisam desses limites, só que como não ser autoritário, né, o importante é que você ouça a criança, e isso não quer dizer fazer tudo
que ela queira, mas sim dar espaço para que ela fale suas necessidades, né? Ouvir essa criança e aí, a partir disso, você conseguir dar escolhas limitadas, né? Isso eu acho que é o ponto de partida, é você começar a dar escolhas limitadas entre o que dá para ser feito dentro da sua casa. Então, não é uma infinita possibilidade de escolhas, mas sim entre duas, né? Você prefere tomar o banho antes do jantar ou depois do jantar? Isso é um excelente exemplo do tal da educação positiva, como dizem? Não sei. Bom, outra pergunta. De $1 milhão. O que fazer com uma criança que ela está fazendo birra em público? O importante quando a criança faz birra fora de casa, em público, é não se preocupar, né? Por mais que a gente tenha empatia pelos outros, é não ficar preocupada no que os outros estão pensando, né? Você tem que tentar resolver o problema ali da criança e tentar acalmá-la acima de tudo, né? Então, assim, é muito legal você tentar retirar a criança, né, desse lugar para que ela não se machuque ou não machuque os pais. Então, você retira com firmeza, né, mas respeitando ali o espaço da criança. E aí, sim, você tenta acalmá-la, né? Seja contando até 10, ensinando a respirar. Só que isso é importante você ter combinado com a criança previamente, ela já saber que você vai sempre ajudá-la a acalmar de certa forma, contando juntos, abraçados ou ficando só ao lado. Mas o importante é não se preocupar muito com o que os outros estão pensando ali e focar no seu filho, né? Estar na altura dele também ajuda, olhar para o olho, né? Tentar trazer ele e não criar resistência, né? E sim oferecer o espaço ali para que ele possa se acalmar para depois conversar. E aquele grande problema que a gente tem hoje em dia, né? Também uma pergunta da internet. Como lidar com as redes sociais hoje tão presentes na vida das crianças e dos adolescentes? O ponto mais importante é sempre ter um diálogo aberto com a criança, né? E com o adolescente. Você saber o que ele está consumindo, você está sempre de olho, né, no que eles estão vendo, o que eles estão consumindo ali na internet. E sempre estar aberto para qualquer dúvida. Então, assim, é legal você passar os seus valores ali para a criança tem que estar muito certa dos valores da família, o que é importante, o que é errado, e também ter esse espaço para que ela possa tirar suas dúvidas, né, com os pais, com pessoas de segurança. Então, é sempre importante orientar para a criança todos os perigos que estão ali na rede, tudo que pode acontecer de ruim, todos esses malefícios que as redes podem trazer. E também, o que é importante é delimitar ali o tempo de uso, para que não fique sem regras, e sentar, né, junto com a criança, com o adolescente, vocês juntos ali conversarem sobre quais momentos vão ser permitidos o uso, né? Por exemplo, ir na mesa, já começar por aí, já não vamos usar celular, telas durante as refeições. E assim vocês vão criando as regras ali dentro da casa de vocês. Carolina, como que os pais podem identificar sinais de ansiedade e estresse na rotina dessas crianças, sobre todas essas influências que a gente está falando aqui? Alguns sinais de alerta são sintomas físicos, né, como dor de cabeça, frequentes, né, e não sendo nenhum problema médico mesmo, ficar sempre atenta a mudanças de comportamento, de sono, né, começou a acordar mais, a ter mais pesadelos, demorar mais para dormir, dores de barriga frequentes, dores de cabeça, e ver quais momentos, né, que isso tem acontecido, se é antes de ir para a escola, quando chega em casa. E aí os pais podendo ajudar, né, tendo essa conversa aberta, tentando identificar ali o que está acontecendo, né, e na impossibilidade, né, de resolver aquilo em casa, sempre procurar um profissional que possa ajudar ali a lidar com essa ansiedade, né, de forma eficaz. Na sua percepção, qual é o erro mais comum que os pais cometem com seus filhos e como evitá-lo?
Eu não sei se é um erro, né, necessariamente, mas um divisor de águas, né, na minha vida como mãe, foi pensar que a criança nunca está fazendo a birra, nunca está, né, se comportando mal para te provocar contra você. Não é nada pessoal, né, contra os pais. E sim uma dificuldade da criança de expressar os sentimentos da melhor forma, né, da maneira correta. Então isso, né, sempre quando você vir seu filho tendo uma birra, é uma dificuldade dele e não contra você. Essa é uma dica bem boa, gostei. Vou guardar essa para mim. Mas para finalizar, me fala 3 dicas de como os pais podem conseguir fortalecer o vínculo com seus filhos. Se eu pudesse deixar 3 dicas, realmente seriam ter esse tempo de qualidade com a criança. Isso não precisa ser uma quantidade de tempo longa. Demonstrar interesse genuíno nos interesses da criança, na vida da criança, né, nas amizades, o que está acontecendo com ela. E também uma comunicação boa com a criança, né? Abrir esse espaço, vocês conseguirem falar, os pais, né, conseguirem falar sobre seus sentimentos para a criança também possa se expressar ali sem julgamentos. Carol, eu adorei todas as dicas, especialmente essas últimas, porque realmente boa comunicação e qualidade de tempo hoje em dia está bem difícil de se ter com essas crianças e adolescentes por aí. Quero te agradecer muito por ter tirado esse tempinho para vir conversar com a gente. Eu espero que o público tenha gostado. Mas se vocês ficaram com dúvidas, têm interesse, querem saber mais alguma coisa sobre o que a Carol falou, manda as perguntas pra gente, que a gente convida a Carol novamente e a gente bate um novo papo com ela. Não tem problema algum. Obrigada, Carol. Obrigada, Michelle. Eu que agradeço o espaço aqui. Foi muito legal o nosso papo. E qualquer dúvida, fico à disposição.